Há umas 2 semanas o Pedro iniciou uma nova série, né? Me ajuda aí, quem lembra? Ninguém lembra mais, só Alexandre. O Homo litúrgicos, né? O homem litúrgico, o homem que adora. E quem lembra o que ele falou? Bom, não vamos recapitular, mas basicamente ele falou sobre nós amarmos e nós adorarmos aquilo que nós amamos, né? Se você adora algo é porque você ama esse algo. Ninguém adora aquilo que não ama. Então ele falou muito sobre isso, sobre onde está o centro do seu amor, onde está as suas expectativas, e onde ela estiver, aí vai estar também o centro da sua adoração. Bem, é bíblico. A Bíblia fala que onde está o seu coração, está o seu tesouro, né? E o subtítulo que eu escolhi para essa continuação é A Rotina da Adoração, ou uma rotina de adoração. Quando a gente fala sobre adoração, talvez se eu perguntar para você o que você entende como adoração, o que você entende como adoração, como esse momento, se eu falar para você fechar os seus olhos e pensar, um momento de adoração. Talvez você vai pensar em momentos como esse que acabou de acontecer. Canções, louvores. E não está errado. Não está errado. Eu não estou aqui para dizer que isso não é uma adoração, porque isso é sim adoração. Quando você se rende diante de Deus, quando você o adora, quando você o glorifica por meio das suas palavras, por meio das suas canções, isso é adoração. Quando nós viemos aqui e cultuamos a Deus, isso é sim adoração. Quando nós ofertamos, vamos para a célula, sei lá, você tem a sua rotina. E quando nós falamos sobre rotina, muitas vezes nós pensamos justamente nisso, né? A gente fala assim, eu sigo uma rotina de adoração, porque todo final de semana eu vou para a célula, todo final de semana eu estou no culto. Todo final de semana eu entrego a minha oferta. Todo final de semana eu sirvo isso e aquilo. Muito bem, isso é sim uma expressão de adoração. Mas, o que eu quero que a gente entenda é que quando a gente fala sobre adoração e sobre uma rotina de adoração, não se resume a isso. As canções, os louvores, o culto que nós prestamos a Deus, tudo isso é uma expressão da nossa adoração. Tudo isso é uma expressão, mas não é o todo. E se nós entendermos isso, essa mensagem poderia acabar aqui. Porque a adoração, ela vai além de canções. A adoração, ela vai além de palavras bonitas. A adoração, ela não é algo que simplesmente é externado pela minha voz, mas ela precisa sair de dentro do meu coração. Ela precisa sair de mim, ela precisa mostrar, as minhas atitudes precisam mostrar uma vida de adoração. E não é só aqui dentro. Pelo contrário, aqui dentro, na igreja, você vai só expressar aquilo que você carrega. Mas a sua vida de adoração, ela vai ser demonstrada justamente na sua rotina. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola. É aí que você vai mostrar que você adora a Deus. Nós vamos caminhar e vamos entender. O significado de adoração. Se você procurar, você vai encontrar alguns, mas um que eu encontrei que eu achei interessante é: adoração significa veneração, culto que se rende a alguém ou algo que se considera uma divindade. Ou seja, adoração fala sobre rendição. Adoração, ela fala muito mais sobre o meu entregar do que sobre o meu receber. Sabe? E o que é rendição? Rendição é quando eu venho para cá, começo a cantar canções e levanto as minhas mãos? Não. Isso não é rendição. Sabe de uma coisa?
Eu posso muito bem levantar as minhas mãos, cantar uma canção, chorar, mas a minha cabeça pode estar no pós-culto. O que eu vou fazer quando eu sair daqui? O meu amigo que eu não vejo há muito tempo, vamos lanchar, vamos fazer alguma coisa. Sabe, eu posso estar aqui prostrado de joelhos, gritando que o Senhor é o centro da minha vida. Mas talvez eu esteja pensando em tudo, menos em Deus. Então, rendição não se trata de mãos levantadas. Se trata de corações dobrados. Se trata do meu caráter dobrado à vontade de Deus. Rendição se trata de algo quando ninguém me vê. Quando a minha santidade não é negociável. Quando a minha intimidade não é negociável. Quando os meus valores não são negociáveis. Eu estou adorando a Deus. Eu estou rendido a Deus. E a adoração, no grego, eu não sou muito bom de grego, mas eu vou arriscar, viu? Mas a palavra que é usada para adoração é a palavra avodar, que significa adoração. Mas um detalhe muito interessante, essa palavra também significa trabalho. Como assim a palavra pode significar adoração e trabalho ao mesmo tempo? É isso mesmo, trabalho e serviço. Logo eu entendo que a adoração vai exigir de mim, como eu falei, rendição, esforço, trabalho e tempo. Se eu não tenho essas 4 coisas, eu não posso estar adorando ao Deus. Eu posso até dizer que estou, mas eu não estou. Se o meu coração não estiver rendido, se eu não tiver tempo com Ele, se eu não estiver trabalhando, e trabalho aqui não significa simplesmente fazer algo na igreja, ou fazer algo aqui para que as pessoas vejam. Não, você trabalha sem que ninguém te veja. Você pode trabalhar para o Senhor, levando uma palavra para aqueles que precisam. Você pode trabalhar para o Senhor, ajudando aquele que está necessitado. E esforço. E agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de Levítico. Levítico capítulo 6. Vamos para a palavra, onde ela vai confirmar um pouco mais sobre aquilo que nós estamos falando. O terceiro livro da Bíblia aí, Levítico 6. Esse texto, ele é um texto que, na verdade, não é de hoje que Deus tem ministrado no meu coração sobre esse texto. É um texto que eu gosto muito e desde o ano passado que o Senhor ministra no meu coração sobre esse tema, sobre esse texto. Levíticos capítulo 6, eu vou ler aqui na minha tradução, você pode acompanhar no telão se você não tiver sua Bíblia aí. A partir do versículo 8, o Senhor vai dizer assim: O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda, e durante esse tempo o fogo do altar deverá ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calções de linho e uma túnica também de linho, tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro, fora do acampamento. Versículo 12 fala assim: O fogo do altar nunca se apagará. Deverá ficar sempre aceso todas as manhãs. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. E esse texto ele me mostra que para adorar a Deus, eu preciso organizar o altar.
E o altar sou eu. O altar é você. E esse texto, ele não fala simplesmente sobre oração. Eu não estou aqui falando sobre simplesmente uma vida de oração, uma vida de devoção. Não, isso também é importante e muito. Mas também não é só isso. Sabe? Esse texto, ele me ensina que eu preciso de uma rotina de santidade. Uma rotina onde os meus atos glorifiquem a Deus. Como eu falei, você precisa adorar a Deus aonde for. Aonde você estiver. É na sua casa, adore a Deus na sua casa. Adore a Deus no seu trabalho. Sabe? Você não pode, eu não posso. E aqui eu não estou querendo acusar você. O meu papel aqui hoje não é acusar. Amém? Essa ministração, antes de ministrar para vocês, ela ministrou primeiramente no meu coração. Ela bateu muito em mim. E me fez eu me perguntar: Senhor, será que eu tenho te adorado? Será que a minha vida tem mostrado essa adoração? Será que os meus atos têm mostrado isso? E me trouxe um temor. Sabe? Se eu digo que eu vivo uma vida de adoração, mas eu sou o mais imoral no meu grupo de amigos, que adoração é essa? Sabe? Que altar é esse onde é queimado um sacrifício podre e um sacrifício de louvor ao mesmo tempo ao Senhor? Se eu digo que eu adoro a Deus, mas eu sou o mais desonesto, talvez no meio do meu trabalho ninguém confie em mim, talvez no meio da minha escola ninguém confie em mim. Sabe, se eu digo que adoro a Deus, se eu sou o mais mentiroso, que adoração é essa? Sabe de uma coisa? Eu posso vir para cá todo final de semana, cantar canções, levantar as minhas mãos, mas se a minha vida não for mudada, se o meu coração não for transformado, para que fora daqui eu reflita essa adoração a Deus, nada vai adiantar. Quando esse texto fala sobre adoração, ele fala sobre rotina. Então ele diz que o fogo precisa ficar aceso continuamente. Ele não pode se apagar. Não é um momento aqui, não é um final de semana aqui, mas é uma vida lá fora. Sabe? Sabe quando é que eu adoro a Deus? É quando ninguém me vê. Sabe aquele pecadinho de estimação? Aquele pecado que é difícil deixar. Todas as vezes que eu renuncio a esse pecado, eu estou adorando a Deus. Todas as vezes que eu escolho ser santo, todas as vezes que eu digo: Senhor, hoje eu não vou pecar. Sabe, o mês falava aqui que nós estamos diante de um Deus que nós deveríamos até ter vergonha de pecar diante desse Deus. E talvez você diga assim: ah, não é desse jeito, Gil, é radical demais. Mas é isso mesmo, é radical mesmo. Sabe, nós precisamos parar de pensar só na hipergraça. Ah, não é desse jeito, ah, não é dessa forma, não é para tanto. É para tanto sim. Nós precisamos nos santificar. Esse texto fala sobre pureza, e uma vida de adoração é uma vida de pureza, é uma vida de santidade, é uma vida de renúncia ao pecado. Ah, mas eu não preciso ser perfeito. Quem disse que não? A Bíblia nunca disse isso. Ela diz: sede santo porque o seu Deus é santo, sede perfeito porque o seu Deus é perfeito. Então sim, nós precisamos ser radicais, nós precisamos renunciar sim ao pecado. Sabe, o versículo 9 do livro de Levíticos vai falar assim, que Deus ordenou que Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. E aí eu quero que você abra sua Bíblia, você que ainda está com a Bíblia aberta, no mesmo capítulo, Levíticos, capítulo 9, mesmo livro. E aí você vai lá para o versículo 22. Levíticos 9, 22 vai dizer assim: depois que Arão ofereceu todos esses sacrifícios, ele estendeu as mãos sobre o povo e o abençoou. E então desceu os degraus do altar. Ele e Moisés entraram na tenda sagrada,
e quando saíram para abençoar o povo, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. De repente saiu fogo da presença de Deus, o Senhor, e devorou a oferta queimada e a gordura que estava no altar. Ao verem isso, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Esse versículo ele fala sobre a chama eterna. E isso indica a pureza e santidade. É sobre isso que eu acabei de falar. Diante de Deus, eu preciso estar santo. Diante de Deus, o meu caráter precisa ser transformado. Sabe? Eu não preciso ser perfeito para me achegar diante de Deus. Mas uma vez que eu estou diante dele, eu não posso continuar o mesmo. Porque se eu continuo o mesmo, eu posso estar adorando qualquer coisa, menos o Deus que transforma. A mesma boca que glorifica a Deus, ela não pode ser usada para glorificar o diabo. Ah, Gil, e quando é que a gente glorifica o diabo? Sabe quando é? É quando você tem a oportunidade de falar de Deus, ou quando você tem a oportunidade de usar a sua boca para abençoar, e você usa a sua boca para amaldiçoar. Sabe? Eu já vi cristãos, pessoas que se diziam cristãos, que xingavam mais do que pessoas que nunca pisaram na igreja. Infelizmente, isso acontece, irmãos. Eu uma vez vi um exemplo que me marcou muito, e esse exemplo não foi bom. Mas infelizmente eu fiquei na minha cabeça e eu nunca mais esqueci. Eu estava no trânsito, já tem bastante tempo, mas como eu disse, eu não esqueci. E aí eu vi um homem de moto e esse homem xingou muito o homem que estava à frente. Né? Tava o carro e o cara estava na moto atrás. E cara, esse cara falou só aquelas palavrinhas legal. Xingou mesmo. Mas sabe qual era o grande detalhe? Quando eu olhei para suas mãos, ele portava uma Bíblia enorme. E o cara estava tipo assim mesmo, com a Bíblia na mão, xingando o cara da frente. Então, que tipo de adoração é essa? Sabe? Eu não posso expressar aquilo que não tem dentro de mim. A verdade é essa. Eu só posso expressar aquilo que tem dentro de mim. Eu posso carregar a Bíblia debaixo do meu braço. Eu posso estar na igreja todos os dias. Mas se a minha vida não reflete uma vida de adoração, eu não vou conseguir expressar essa adoração. As pessoas, quando olharem para mim, elas não vão ver esse Deus que transforma. Elas não vão ver essa adoração transformadora. Elas não vão ver esse fogo aceso no altar. E eu pergunto a você, o que você tem queimado no altar do Senhor? Porque você é um altar do Senhor. E qual tem sido a sua oferta diante de Deus? Você tem ofertado realmente a sua vida, a sua santidade? Você tem ofertado o seu tempo? Você tem ofertado o seu esforço? Você tem ofertado o seu coração? O que você tem entregado no altar do Senhor? Sabe, eu comecei a me perguntar isso e eu falei, Senhor, traz temor no meu coração. Traz temor no meu coração e se há alguma coisa que eu preciso mudar, então muda. A Bíblia vai dizer que, se você voltar o texto, a Bíblia vai dizer que todas as manhãs o sacerdote precisava retirar as lenhas, soprar a lenha, organizar tudo direitinho, para que o fogo continuasse queimando. Então é uma oferta diária, é algo diário. Todos os dias, meu levantar pela manhã, eu preciso olhar para dentro de mim e perguntar, Senhor, eu estou glorificando ao Senhor com o meu tempo? Senhor, eu estou glorificando ao Senhor com a minha vida? Eu tenho vivido uma vida santa? Eu tenho vivido uma vida irrepreensível? Como anda o seu altar? Muitas vezes nós nos preocupamos muito em ofertar, mas se preocupe também com o altar, com a sua vida, como você está.
Sabe, para adorar a Deus, eu vou precisar renunciar a alguma coisa. Vai me custar algo. Vai me custar as minhas vontades. Vai me custar o meu tempo. Mas sabe de uma coisa? Ele merece tudo. Não há outro Deus. Não há outro rei. E nós, seres humanos, fomos feitos para adorar. Então nós vamos adorar alguma coisa. Se nós formos para o capítulo 4 do livro de João, a Bíblia vai dizer que quando Cristo encontra a mulher samaritana, e ele começa a conversar com ela, uma das primeiras perguntas que ela faz a ele, ela pergunta assim: os nossos antepassados dizem que deve se adorar em tal lugar, e os judeus dizem que é outro lugar de adorar. Então, onde nós devemos adorar? E qual é a resposta de Cristo? O Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E sabe de uma coisa? Dentro do nosso coração há um desejo por adoração. Nós fomos criados para adorar e não dá para fugir disso. Você foi criado para adorar e você vai adorar. Pode ser a Deus? Espero que sim. Mas pode ser outra coisa. Lembra que a gente falou no começo? Você adora aquilo que você ama, aquilo que você prioriza e aquilo que você dedica tempo, esforço, tempo de qualidade. Então eu pergunto: o que você tem adorado? O que você tem oferecido? O que você tem se entregado? Sabe? O nosso coração anseia por adorar alguma coisa. E muitas vezes nós somos adoradores do entretenimento. Muitas vezes nós somos adoradores do trabalho. Sabe? Existem pessoas que trabalham tanto que o trabalho se torna o seu Deus. E eu não estou aqui dizendo que é errado você trabalhar. Mas sabe? Tudo aquilo que está acima de Deus vai se tornar o seu Deus. E vai se tornar o motivo da sua adoração. Existem pessoas que adoram o entretenimento. Existem pessoas que adoram o seu time. E também não é errado você gostar dessas coisas. Não é errado. O errado é quando essas coisas tomam o lugar que é de Deus. O errado é quando essas coisas se tornam o centro das nossas vidas. Porque quando isso acontecer, nós estaremos oferecendo a Deus um sacrifício estranho. E sabe, o sacrifício estranho é perigoso. Ele pode destruir a sua vida e até levar à morte. Vai lá para o capítulo 10 do livro de Levítico. E lá ele vai contar uma história que talvez todos vocês conheçam. Que é a história de Nadab e Abiú, né? A partir do versículo 1, que fala assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. De repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. Irmãos, essa história, ela me gera muito temor no meu coração. Porque ela fala de dois homens que eram sacerdotes, que eram filhos de Arão, e apresentaram fogo estranho no altar do Senhor. E o custo foi muito alto. Foi a sua vida. E como eu falei, quando nós colocamos alguma coisa acima de Deus, nós estamos oferecendo fogo estranho no altar de Deus. Sabe de uma coisa? Talvez o fogo não vá lhe consumir aí, porque a graça de Deus é muito grande. Mas sabe, a consequência é uma morte espiritual. Chega a ser pior do que uma morte física.
Então, cuidado com o fogo que você tem oferecido diante de Deus. Sabe? Eu escolhi esse tema de rotina de adoração justamente porque é isso que Deus quer nos fazer entender. Que a adoração não se trata de momento, ela é uma rotina, é rotineiro, é cotidiano, é quando eu me santifico, é quando eu me entrego, é quando eu dedico o tempo. Sabe, irmão? A adoração ela não pode ser simplesmente diante dos meus irmãos, mas ela tem que ser quando ninguém me vê. Quando eu renuncio o meu pecado, eu estou adorando a Deus. Quando eu renuncio às minhas vontades, eu estou adorando a Deus. Sabe quanto tempo você tem gastado com o Senhor para preparar o seu altar? Como anda a sua vida de devoção a Deus? Como anda a sua vida de santidade? Como eu falei, eu não estou aqui como um acusador. Eu estou fazendo a você perguntas que eu me fiz. E eu convido que você se faça também. Sabe como você é conhecido lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá na sua escola? Como as pessoas lhe veem? E talvez você diga assim, Gil, mas o que as pessoas pensam e de mim, me veem, não importa. Irmãos, importa sim. Muitas vezes você vai ser a Bíblia que alguém vai ler. Muitas pessoas não vão ter acesso a Deus de outra forma, elas vão ter através de você. E se a sua vida não refletir uma vida de um adorador, de adoração a Deus, essas pessoas não serão tocadas, elas não serão mudadas. Eu não estou aqui dizendo que é você que faz, não, quem faz é o Espírito Santo, mas Ele usa você. Mas para que Ele use você, você também precisa fazer a sua parte. Eu e você precisamos fazer a nossa parte. E quando nós falamos sobre isso, sobre adoração, não pode depender das circunstâncias que eu estou vivendo. Sabe? Hoje está tudo bem, eu tenho dinheiro na conta, então eu estou feliz, eu estou aqui adorando a Deus. Mas talvez amanhã, o tempo da escassez pode chegar. E aí, você vai permanecer agradecendo a Deus? Você vai permanecer sendo grato a Deus pelas pequenas coisas? Irmãos, porque a ingratidão é inimiga da adoração. Quando eu sou ingrato, quando eu murmuro, eu estou fazendo um culto ao diabo. E se é culto ao diabo, não pode ser sacrifício diante de Deus. Então a adoração fala sobre gratidão também, sobre ser grato diante de Deus. Você tem tido o coração grato por aquilo que o Senhor te entregou? Sabe? Você tem se alegrado por aquilo que o Senhor te entregou? E talvez você diga assim, Gil, mas essa palavra é dura, essa palavra é difícil, você está sendo radical demais. Sabe de uma coisa? Nós precisamos ser radicais. Nós precisamos queimar todos os dias rotineiramente. Sabe? Eu me peguei pensando que a adoração ela não se resume a pulos e gritos, mas sabe, isso também é importante. Quando eu estou diante de Deus, eu preciso dar o meu máximo. Eu preciso sim levantar as minhas mãos, eu preciso orar, eu preciso sim chorar. E por que eu estou falando isso agora, se no começo eu falei que não se resumia? Ela não se resume, mas ela também é isso. Às vezes a gente pensa que uma coisa anula a outra, mas não anula, elas caminham juntos. Eu preciso sim adorar a Deus lá fora com a minha vida, mas quando eu estou diante de Deus, eu também preciso expressar essa adoração. Eu preciso, se der vontade de gritar, gritar, se der vontade de levantar as minhas mãos, levantar as minhas mãos. É como o Mason falou aqui, eu não posso ser simplesmente um espectador, sabe? Eu não vim aqui para assistir, eu não vim aqui para receber, eu vim aqui para entregar. Pense comigo, talvez se você olhar a sua conta agora e você visse aí 10 mil reais, 100 mil reais, você ia pular de alegria. Você ia correr, talvez quebrava até cadeira. Mas sabe, será que o seu Deus não vale mais do que 100 mil? Eu acho que sim. Na verdade, eu tenho certeza que sim. Sabe, se o seu time faz um gol, você grita, você corre, eu sei disso, eu gosto de futebol. Quem me conhece sabe. Mas sabe de uma coisa?
Será que Deus não merece muito mais? Por que que nós comemoramos tanto, nos entregamos tanto, dedicamos tanto tempo a outras coisas, mas diante de Deus, muitas vezes nós queremos ser meros espectadores? Diante do Deus que tudo criou, nós queremos ficar indiferentes. Irmãos, que tipo de adoração é essa que nós temos carregado? Quando nós olhamos para as circunstâncias e quando nós olhamos para a Bíblia, eu separei 2 exemplos de homens que permaneceram adorando a Deus independente das circunstâncias. O primeiro é Jó. Você sabe a história, você sabe tudo que ele passou. Mas foi um homem que permaneceu adorando, independente das circunstâncias. E qual é a grande recompensa de Jó? Deus restitui aquilo que ele perdeu. E mais, se a gente ler ainda o capítulo 1, a gente vai ver que Deus, o próprio Deus fala isso, diz, falando a Satanás: você viu o meu servo Jó? Homem obediente, homem temente, homem fiel. Davi, mesmo em meio às circunstâncias, ele permanecia adorando ao Senhor. E qual é essa recompensa? No fim das contas, ele fica conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Isso só me mostra que a minha adoração, ela não pode depender das circunstâncias, ela não pode depender de ter dinheiro ou não. É algo mais profundo. Sabe? Voltando ainda para o livro de Levíticos, capítulo 6. Quando o Senhor começa a ordenar, Ele começa a dizer para Moisés que Moisés ordenasse a Arão e a seus filhos. Ou seja, a adoração é algo geracional. Quando nós nos tornarmos adoradores em espírito e em verdade, como Deus falou, como Cristo falou, nós vamos impactar a galera lá fora. Essas cadeiras vazias vão se tornar poucas. Sabe por quê? Porque é passado de geração em geração. Porque é passado de mim ao outro. Mas para isso eu preciso carregar dentro de mim uma vida de adoração, uma vida de santidade, uma vida de entrega. E eu não vou demorar, eu já estou encerrando, mas teve uma frase que eu vi, e eu quero que você medite nela, com muita atenção. Talvez, muito do que eu falei aqui, talvez você tenha atentado, ou talvez outras coisas não. Mas atente bem a isso. Não vou lembrar o nome de quem disse isso, mas um dia um homem de Deus, ele fala assim: o homem litúrgico é um ser com um coração incansável, tentando em seus hábitos satisfazer o seu desejo e encontrar a sua paz. Sua adoração é a sua bússola, seu coração é o seu navio. Resta revelar quem é o seu capitão. E essa frase, ela resume bem aquilo que eu falei. Nós somos seres que precisamos adorar. E nós vamos adorar alguma coisa. Mas sabe, quem tem sido o nosso capitão? Aonde a nossa adoração está concentrada? Quem tem sido o mais importante na nossa vida? O que nós temos queimado no altar do Senhor? Você entende isso? É algo rotineiro. É algo que fala sobre hábitos. Irmãos, e eu não consigo falar sobre adoração sem falar de transformação. Eu não consigo falar de adoração sem falar de mudança. E eu convido você a ficar de pé no seu lugar. Ministério de louvor pode até subir já.